tenho frio, quente, se você tocar, eu tenho sensibilidade, mas eu não tenho força. Aí você fala, e agora? Do dia pra noite, a Kathleen se viu sem o movimento das pernas. Wagner, eu vou te falar que foi a decisão mais difícil da minha vida. Sentar na cadeira de Sentar na rodas. cadeira. E teve que enfrentar de perto o preconceito. É uma coisa que eu escuto muito, tão bonita, mas na cadeira de rodas. Que absurdo. Fique com a gente, tá só começando o Identidade Geral. Você viu aí que a minha conversa com a Kathleen tá bem legal e daqui a pouco você já conhece mais da história dela. Antes eu quero te agradecer por me receber mais uma vez aí na sua casa. Uma ótima noite para você, ou onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso programa. E você já sabe, né, que todos os dias eu trago um pensamento, algo positivo, algo que possa fazer a diferença nas nossas vidas e que também tem tudo a ver com o convidado do dia. Hoje eu trouxe uma frase do Eric Xavier, que diz assim, ó: nós só superamos os nossos limites quando aceitamos desafios que parecem maiores que as nossas capacidades, como fez a Kathleen, que é a minha convidada de hoje. Conheça um pouco da história dela agora. Como toda criança, a Kathleen fazia bagunça, brincava, corria e se machucava. Até que com 14 anos, tudo mudou. Em uma bela manhã, a Kathleen se viu sem o movimento das pernas. Foram meses até os familiares descobrirem que se tratava de uma distrofia muscular. A adaptação não foi simples, mas ela aconteceu. E hoje a Kathleen se dedica a falar em suas redes sociais sobre preconceito, aceitação e acessibilidade para pessoas com deficiência. Em 30 segundos, ela vai estar aqui no Identidade para uma boa conversa. A gente já está de volta aqui com Identidade Geral e eu já estou aqui com a Kathleen. Tudo bem, Kathleen? Tudo bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, de verdade. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Vamos começar a contar a tua história. É o seguinte, até os 14 anos de idade, sua vida era como de todas as outras crianças. Brincava normal, na rua, tal, tranquilo. Com 14 anos, você começou a levar umas quedas, começou a sentir umas quedas. E aí você não sabia o que estava acontecendo, nem os teus pais, mas assim, alguma coisa não estava certo. Exatamente. Como é que foi esse momento? Aquele de não saber exatamente o que estava acontecendo mesmo, né? Ninguém na minha família tinha qualquer tipo de doença ou qualquer outra deficiência e de repente a Kathleen começa a cair. Eu já tinha 1,75 m com 14 anos. Uau, alta, né? Então, é porque ela é muito grande, é porque faz muito exercício. Tem aquela coisa de que quando a gente... Eu também tenho 1,85 m, né? Então, aí o que acontece? Quando a gente tá crescendo, fica aquela coisa de ser meio estabanado, né? Você passa e derruba as coisas, você não tá acostumado com a sua altura. Então, foi isso que pensaram sobre você. Aí me levaram ao médico, aí o médico é uma inflamação, alguma coisa na perna. Ok, vamos dar um remédio. 2 meses depois, um outro remédio. E a Kathleen continuava caindo. Aí eu fui para o Hospital das Clínicas, né, uma referência aqui em São Paulo. Aí lá começaram a fazer vários e vários exames e até então distrofia muscular não era uma coisa muito conhecida. A gente está falando de 25 anos atrás. Né? Então, vamos fazer quimioterapia para ver se dá certo. E imunossupressão, que é uma coisa muito forte. E eu perdendo cada vez mais, a princípio, só a força das pernas. Só membros inferiores. 7 anos depois, o HC me mandou uma cartinha dizendo, olha, a gente não sabe o que você tem, vai lá na Escola Paulista de Medicina, procura um especialista, vamos ver um exame, um DNA, alguma biópsia diferente, já tinha feito 4 biópsias. Uau! Né? São 4 cortinhos. Aí ele me mandou para Genoma, lá na USP. Me fala do sentimento, tanto teu quanto da sua família nesse processo, porque como o diagnóstico foi longo, eu imagino que a preocupação também vai se estendendo, porque é aquela coisa, né? À medida que um exame dá negativo, para tentar investigar alguma coisa, ótimo, não é aquela doença. Mas e aí é o quê, né? Olha, exatamente isso. Quando dá negativo, você... Na verdade, eu rezava para dar positivo. Porque a gente precisava de um diagnóstico. Claro, pelo menos podia ir para um tratamento, né? 1 ano de quimioterapia não é fácil. Né? Provavelmente muita gente já fez e sabe que não é fácil. E sem saber o que é ainda,
Nossa, como que eu vou tomar um remédio tão forte, sendo que eu nem sei o que eu tô combatendo? E as forças cada vez perdendo mais. Né? Eu tenho toda a sensibilidade, tenho frio, quente, se você tocar, eu tenho sensibilidade, mas eu não tenho força. Aí você fala, e agora? Aí, nesse momento, minha família ficou buscando recursos. Ao mesmo tempo que eu seguia minha vida com os meus estudos, minha mãe seguia a vida cuidando da família, a gente buscava em paralelo alguma coisa que melhorasse mesmo nossa condição. Bom, o que você tem, e finalmente foi descoberto, é que você tinha e tem distrofia muscular. Como é que você chegou nesse diagnóstico e a partir daí, o que vocês foram fazer? A gente foi para a USP, lá eles fazem um teste genético, que tira um pedacinho do meu músculo, mais um exame de sangue meu e de toda a minha família, e lá eles detectaram que a gente tinha, todo mundo tem a falta de uma proteína, ela chama disferlina, que é uma proteína que o músculo precisa. Então, o meu pai e a minha mãe também têm essa falta, mas eles não desenvolveram distrofia muscular. Engraçado que o teu pai e a tua mãe têm. E eles não são parentes, não são da mesma cidade. É isso que eu ia te perguntar. Não são. Né? Coisas que acontecem na vida. Aí eu desenvolvi a distrofia, que na época, isso foi em 2000 mais ou menos o exame, era um exame novíssimo. Tinha acabado de descobrir a distrofia muscular com esse tipo de proteína. É uma doença rara, apesar de a gente ter já muita gente com distrofia, ainda é uma doença rara. A minha é de cinturas, então eu não tenho força na perna e agora no braço. Como é uma doença progressiva, você não sabe o dia de amanhã, eu muito menos. Porque amanhã eu posso perder a força ou um movimento ou alguma coisa que hoje eu tinha. Né? Não é uma doença tão rápida, né? Mas é uma doença progressiva. Para você perder a força nas pernas e não conseguir andar, foi com quantos anos? Hoje eu ainda consigo ficar de pé. Okay. Se alguém me levantar e me segurar, eu ainda fico de pé, dou uns 2, 3 passinhos. Né? Com 18 anos eu comecei a usar bengala e com 29, 30 a cadeira de rodas. A cadeira de rodas é um meio de locomoção que me ajuda muito. Eu sei de coisas que eu faço hoje que eu já fiz quando eu usava só a bengala e hoje é muito melhor. Wagner, eu vou te falar que foi a decisão mais difícil da minha vida. Sentar na cadeira de rodas. Sentar na cadeira, como a distrofia muscular, ela permite que você escolha mais ou menos o dia que você vai comprar a sua cadeira e sentar, você fica com aquela coisa, eu vou deixar de ser andante para ser um cadeirante. Você entende que é muito difícil essa decisão? Porque algumas pessoas, realmente elas não têm a opção, né? Elas passaram por um acidente ou já nasceram sem o movimento das pernas e tudo mais, então a cadeira vai ter que obrigatoriamente fazer parte da vida, ou a pessoa sempre esteve numa cadeira de rodas. Eu entendo que a decisão foi sua, entre aspas, né? Hoje é o dia que eu vou me sentar aqui para conseguir me locomover. Mas foi a mais difícil, mas a mais acertada. Porque hoje eu faço um trabalho com o blog de acessibilidade Tô de Olho e eu percebo o quanto as pessoas têm essa dificuldade de ou sentar ou colocar os seus filhos em uma cadeira de rodas, né? Tirar do carrinho de bebê para uma cadeira de rodas. E eu sempre falo que o meio de locomoção para mim foi essa escolha e foi muito boa essa escolha. Agora, Kathleen, né, você disse, você tem um trabalho hoje de realmente ajudar as pessoas a conseguirem entender melhor a condição delas e contribuir para o processo do desenvolvimento de uma acessibilidade que já melhorou muito, mas que é tão difícil ainda no nosso país, né? Mas as coisas elas foram acontecendo na sua vida progressivamente, assim como a doença ela é progressiva, né? Como você contou. Você acha que isso foi mais fácil ou foi mais difícil para você ter que se adaptar e ter que entender aos poucos uma condição que você foi adquirindo? Eu acho que é mais fácil. Como é progressivo, todos os dias você tem que passar por aquilo, é mais fácil de você aceitar, ou então se acostumar. Eu sempre digo que eu tinha duas opções na vida. Ou eu deitava e chorava, ou eu ia pra vida.
né? Ou eu sorria para a vida. Então eu decidi sorrir para a vida, e então eu fui ali, ó, me acostumando a cada dia. Não foi fácil a bengala, muito menos a cadeira de rodas, muito menos o meu primeiro dia de trabalho, o meu primeiro dia na faculdade. Só que por eu não ter sido um acidente de falar, amanhã você vai para a cadeira de rodas, então, na verdade, eu acho, né? Porque eu não passei por a outra situação, não posso falar exatamente o que acontece. Mas por eu ter ido me acostumando, talvez tenha sido um pouquinho mais fácil. A gente vai conversar no próximo bloco um pouco mais sobre toda essa adaptação, como é lidar com um olhar ainda muito preconceituoso de uma sociedade que não está preparada para lidar com um deficiente físico, e todo o trabalho que a Kathleen desenvolve para contribuir para a acessibilidade e para a vida de quem tem algum tipo de deficiência. Não sai daí, a gente volta já com Identidade. No próximo bloco você confere. Uma coisa que eu escuto muito, tão bonita, mas na cadeira de rodas. Que absurdo, você ouve isso. Muita gente ainda fala. De volta aqui o Identidade Geral, muito obrigado porque você está aqui com a gente, nos acompanhando de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite, com histórias incríveis. Hoje eu estou aqui com a Kathleen, que tem desenvolvido um trabalho também incrível para facilitar, para dar mais qualidade de vida para quem tem algum tipo de deficiência, né, Kathleen? No bloco passado a gente estava falando um pouco da sua adaptação e de como foi um processo gradual, né? Diferente de outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência, algum tipo de doença que leva a uma condição de cadeirante, enfim, e com você foi muito gradual. Como que era esse processo? Porque você me contou, né? Primeira vez que teve que usar uma bengala, como foi, né? Ter que usar uma bengala, primeira vez que sentou numa cadeira de rodas, como foi? Mas a minha pergunta é, como foi lidar com isso internamente, a imagem que você tinha de você mesma, mas ao mesmo tempo lidar com os olhares de uma sociedade que tem muito preconceito com o cadeirante, por exemplo? Demais. Eu tenho 3 pontos. Eu, outro a minha família e outro a sociedade. Né? Porque eu precisava também dar um apoio para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, dizendo, eu estou bem, vamos continuar vivendo, independente da cadeira de rodas. Eu acho que antes de eu me aceitar como uma pessoa com deficiência, eu tinha que aceitar que a minha família iria ter uma pessoa com deficiência. Aí isso até me deu forças, vou te falar, porque eu precisava ser muito forte para que a minha família estivesse forte também. Né? Se eu me abatesse, minha mãe iria se abater mais ainda, né? Então, o primeiro dia que o médico falou para ela, a sua filha tem uma doença grave, e eu não sei quanto tempo de vida ela tem, porque distrofia muscular pode ser 25 anos como eu tenho, ou pode ser 2, né? Ninguém sabe. Então, minha mãe teve que ser forte, eu tive que ser 2 vezes mais. E nisso, eu acabei me aceitando, eu tive a ajuda de muita gente. Tive amigos e parentes que me acolheram ali, dizendo, a gente está junto, né? Todo mundo vai ficar com você. E a sociedade, eu me olhava de frente, eu me olhava sempre com a cabeça erguida. Se alguém falasse, tadinha, não sei de quem, eu estou muito bem. E agora, coitada? Não sou eu a coitada. Eu sempre tento, até hoje, viu, Wagner? Quando alguém fala, uma coisa que eu escuto muito, tão bonita, mas na cadeira de rodas. Que absurdo, você ouve isso. Muita gente ainda fala, todo mundo é bonito, independente se está em pé ou não. Eu tento levar essa mensagem para que as pessoas sem deficiência vejam as pessoas com deficiência como uma pessoa. Agora me responde com sinceridade. Isso é uma forma de proteção, esse sentimento de, olha, coitadinha, não sei quem, eu tô ótima aqui. Ou é assim que você se sente mesmo? Não, é assim que eu me sinto mesmo. Tanto que... Que ótimo, que perfeito que é isso. É assim que eu me sinto. Senão, eu vou voltar naquele ponto que a gente tinha falado. Eu tinha 2 opções, né? Chorar ou sorrir. E eu escolhi essa e eu vou seguir essa pra minha vida inteira. Eu tinha a opção de nem ter feito uma faculdade, eu fiz 2. Eu tinha a opção de não ter começado a trabalhar, ter me aposentado por invalidez.
eu fui. Então, eu quis mostrar para mim e para a sociedade que pessoas com deficiência podem seguir a vida, existe vida após uma cadeira de rodas. E você está vivendo essa vida intensamente. Intensamente. Já conheci alguns países. Vamos falar disso, porque acho incrível. Olha, a Kathleen, ela se formou em administração e também em ciências contábeis, trabalhou a vida inteira e estudou a vida inteira nessa área financeira. Isso. É a moça que entende da grana, do dinheiro. Então, essa já é uma grande vitória, porque, como você disse, você poderia ter escolhido uma vida muito mais pacata e muito mais recolhida, mas você foi encarar a vida e não só encarar fisicamente, ter que ir para uma universidade, né, e com, vamos chamar assim, a dificuldade do deslocamento que você tira de letra, né? Como você não resolveu ficar só na sua região, só ali no seu mundo, a pessoa resolveu viajar. Exatamente. Por quê? Por quê? Eu vim de uma família teoricamente humilde, Uhum. né? E que o materialismo era aquilo que a gente precisava buscar. Tem que comprar um carro, tem que comprar uma casa. Só que eu tenho distrofia muscular, eu não sei o que vai ser do meu dia daqui 20 anos. Por que eu preciso de uma coisa material? A única coisa que eu preciso é viver. É viver e da melhor maneira possível, viver intensamente, aproveitar ao máximo o meu dia. Então eu falei, olha, eu vou trabalhar e uma vez por ano, que era o único dia que eu tinha férias, eu vou viajar. Então, como financeira, eu sabia planejar o meu dinheiro para deixar ali para uma viagem longa ou curta, mas todo ano tinha uma viagem. E eu comecei a notar isso, Wagner. Olha, eu fui no Nordeste e o restaurante tal tem acessibilidade, o hotel tal tem acessibilidade. Isso era uma informação minha. Porque se eu quisesse voltar, eu já sabia para onde eu ia, né? Só que os meus amigos sem deficiência começaram a me perguntar: Kathleen, lá no Nordeste você ficou em qual hotel? Olha, me fala um ponto turístico. Que transfer você usou lá no Sul? Aí eu falei, gente, minha informação não é só para mim. É uma informação muito valiosa para eu ter guardado numa pasta. Uhum. Porque, entende, Wagner, que se é bom para mim, que tem uma necessidade diferente, imagina para você. Para você vai ser muito melhor. Né? Se o restaurante está adaptado para quem precisa, para quem não precisa, ele é ótimo. Eu não estou falando aqui de comida, de preço, né? A gente está falando de estrutura e de pessoas. Não adianta você ter uma estrutura arquitetônica ótima e o garçom não saber servir uma pessoa com deficiência. Claro. Então tem tudo isso. Aí um domingo à tarde eu falei, vou colocar isso na internet, porque aí os meus amigos buscam lá. Aí criei Acessibilidade Tô de Olho. A princípio só no Instagram. E comecei a colocar. Fortaleza, fiquei no hotel tal. Em Porto Alegre, fiquei no hotel tal, ou restaurante tal. E isso... foi se multiplicando, foi crescendo. Eu tenho 1 ano e meio, mais ou menos, e hoje são mais de 60 mil seguidores. Pessoas com ou sem deficiência. Pessoas que gostam de viajar e querem as dicas até para melhorar o seu dia a dia. Então você tem essas informações no Instagram e também num blog. Um blog, isso. Que chama também Acessibilidade Tô de Olho. Acessibilidade Tô de Olho, tudo junto. Você pode colocar tudo separadinho, normal, que vai dar certo. Acessibilidade Tô de Olho. Em qualquer uma das redes sociais, se você colocar no Acessibilidade Tô de Olho. No blog é acessibilidadetodeolho.com.br. Tá. E no Instagram, Acessibilidade Tô de Olho. E lá, a gente não fala só de viagens também. Apesar de a gente já ter visitado alguns países, buscado algumas tecnologias lá fora e mostrar para as pessoas que existe isso, que existe uma cadeira melhor. A gente chama de tecnologia assistiva. Uhum. Né? Existe
uma almofada mais confortável. E para as pessoas sem deficiência, a gente fala de vários outros assuntos também, por exemplo, hidratação da pele e algumas coisas que melhoram o dia a dia de todo mundo. Você que está literalmente de olho na acessibilidade, me diz, se você tivesse que dar uma nota de 1 a 10 hoje para o Brasil, ou até se você quiser separar algumas regiões que estão mais avançadas e outras não, onde que a gente está nessa escala de acessibilidade? O Brasil está engatinhando ainda. Eu vou colocar ali que ele está em 3 ou 4, só para você ter uma ideia. Que lugar do mundo que você conhece e que essa acessibilidade está avançadíssima? A Disney, o parque da Disney é uma coisa impressionante. Eu entro num brinquedo, num carrinho, como qualquer outra pessoa. O carrinho, ele desmonta, ele faz desmonta. Encaixam a minha cadeira e ele monta normalmente como se nada tivesse acontecido. Incrível. Então, eu vou como pessoa naquele parque, né? Eu e o carrinho do lado e você e o seu acompanhante vão igualzinho. Onde eu tô, vocês estão. Todo mundo tem o mesmo direito à diversão, a aproveitar as atrações. Dentro do parque. Então, hoje eu uso isso como exemplo, mas a gente já tem aqui em São Paulo, por exemplo, os pontos turísticos já estão se adaptando, os restaurantes já estão vendo que é um público, porque a nossa população está envelhecendo. Né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de cadeira de rodas, a gente está falando de carrinho de bebê. A gente está falando de um idoso com bengala, de uma grávida. E pessoa com deficiência não necessariamente nasceu com ela. Pode quebrar o pé e virar uma deficiência permanente ou uma deficiência temporária. E a gente está falando aqui do último censo, que já faz um tempo, de 24% da população. Esse número é um número assustador. Claro, muito grande. É muito grande. Eu estou falando de pequenas, de leve deficiência até a mais severa. Então, o meu trabalho ele ainda engatinha, a acessibilidade do Brasil ainda engatinha, mas a gente está evoluindo muito. Porque se você pensar, há 10 anos atrás, você não via uma cadeira de rodas pegando, uma pessoa na cadeira de rodas pegando o metrô, andando na rua, e hoje... acho que isso é um protagonismo que está sendo muito diferente. Então, a pessoa nascia com uma deficiência ou adquiria, ela ficava muito marginalizada. Sim. Embora ainda exista muito desse sentimento, olhares preconceituosos de fora, para quem tem uma deficiência, como a gente comentou aqui, Exatamente. Hoje é diferente. Muitas pessoas têm a mesma atitude que você e decidem ir para a vida, né? Mesmo com uma deficiência. Vão para a vida. E esse perfil do Acessibilidade Tô de Olho tem ajudado muita gente a isso. Que excelente. Muita gente me dá relatos dizendo, eu ia pra rua, todo mundo ficava me olhando. Agora que olhem. Não tem importância. Vai ser bom que olhe e veja a felicidade, veja a mobilidade que vocês têm e entendam que isso é simplesmente um preconceito, né? Esse olhar pode no começo incomodar um pouco, mas é bom que olhe e veja a vida seguindo, né? Algumas empresas estão além da cota, porque hoje existe uma lei, né? Que obriga. E tem algumas empresas que estão além da cota. Porque veem que vocês são extremamente profissionais, assim como qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você tem esse trabalho que tem dado tão certo, Kathleen, e tem ajudado tanta gente. Me fala do teu sentimento. O que você espera que as pessoas que entram em contato com a tua história, com o conteúdo que você desenvolve na internet, tenha com esse contato? Tenha vida, tenha alegria. A mesma alegria que eu tenho em viver, eu tento passar para eles. E quando eles me dão esses relatos dizendo, Kathleen, eu fui naquele hotel que você indicou. Nossa, meu coração explode de alegria, porque eu proporcionei para aquela pessoa um pouquinho de vida, um pouquinho de alegria de viver. E sim, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que viver mesmo. E uma coisa também que é muito gratificante é eu poder ajudar essa pessoa e ela se sentir feliz. A vida é feita de escolhas. Escolha a melhor. Escolha aqui o futuro que você não conhece, mas que te traga um bem-estar, traga para sua família aquele aconchego, aquela alegria de sempre. Muito obrigado por ter vindo, ter compartilhado a sua história. Que Deus continue te abençoando em todas as viagens e em todo o conteúdo tão relevante que você tem contribuído pra gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
A gente volta amanhã com mais uma Identidade às 11h30 da noite. Tô te esperando aqui. Até lá.